Vou falar hoje da mania. A psicanálise pensa a mania relacionada à melancolia, mas pares opostos, mais intimamente ligados. Se a melancolia nos fala de um apego patológico ao passado, no qual a sombra do objeto perdido captura o eu até o ponto de impedi-lo de viver, a mania é definida por Freud como a vitória do eu sobre o objeto, já livre de qualquer sujeição. O desapego leva ao externo de um desenfreio de tal magnitude que, quando é comparado aos estados de euforia produzidos por substâncias tóxicas, Lacan define termos de perda daquilo que, para o sujeito, funciona como ancoragem em sua existência. O homem ou a mulher refém de um frenesi de pensamento, de ações e de prazeres que procura um psicanalista quando aparece no consultório, geralmente faz impulsionada por um familiar ou pessoa próxima perplexa diante de tanto desatino. Isso se deve ao fato de que o maníaco não se queixa de sua potência invencível, exaltado pela ideia de que tem em seu lugar um mundo, nem quer ser aliviado do êxtase que o habita. Falta nele a dimensão sintomática que sempre implica uma detenção, um intervalo que leva a uma pergunta e que não nos deixa ser arrastados por uma deriva infinita. Assim, podemos dizer que a mania pode ser compreendida como um trunfo das possibilidades infinitas e artificiais de um mundo de semblantes privado do real, ou seja, uma vitória sobre o sintoma. Com isso, além da singularidade do quadro, detecta de maneira o mundo em que vivemos predispõe a um existir maníaco. É impossível pensar nessa afecção sem uma relação com o tempo, sem que intervalos em contraste carece de lastro. Nossa época se caracteriza pela rapidez com que passamos a utilizar a realidade, ser utilizados por ela. Tudo se torna mais rápido e rapidez se passa a aceleração. Rapidez do rendimento é seguida por uma aceleração. Para os matemáticos ou físicos, a segunda deriva da primeira. A distância entre a instância do ego e o ideal do ego faz com que nunca acreditemos tanto em nossa potência egóica, visto que essa nunca se iguala ao ideal que nos ultrapassa. Porém, na mania, essa separação desaparece. Quando o ego iguala ao ideal, tudo é brilho, tudo é limitado, já não há nenhuma opacidade. Freud nos fala da fome voraz do maníaco ou na louca corrida no qual, emancipado de cargos e objeto passado, lança-se entusiastas a outras novas. No nível farmacológico, comprova-se que um dos positivos efeitos secundários do uso de antidepressivos pode ser episódios maníacos. Por outro lado, observa a tentativa de medicar qualquer índice de tristeza com um antidepressivo, que não é bem indicado, conduz a tais estados. Pensamos de modo a palavra bipolar passou a fazer parte da linguagem cotidiana empregada à torto e à direita. Já nos psiquiatras, os médicos usam também e os leigos, porque se presta a múltiplas aplicações. Qualquer mudança de estado de ânimo é pensada como sinal de bipolaridade. Qualquer discordância leva esse nome. Qualquer altos e baixos tem essa marca. Mínima disparidade leva esse rótulo. Logo advertimos que o vocábulo se presta a uma espécie de função multiuso, apta para diversas aplicações, visto que ser humano é contraditório, costuma ser ambivalência em seus afetos. Seu humor é variável, as contingências da vida afetam e não reagem sempre de uma única forma. Ser bipolar não é totalmente idêntico a si, todos somos bipolares. Diz frequentemente as palavras percam a expressividade ao serem empregadas pelo profano de que tanto hábito se assemelham às moedas gastas, tal como eram chamadas pelo poeta Malame, aquela das quais tanto se fez usufruto. No entanto, não é esse exatamente o caso, porque aqui se trata de um termo que não por seu emprego comum, e sim por sua origem, não diz nada específico, por uma extensão sem limite que evapora as diversas arestas dos quadros clínicos, como se a globalização tivesse afetado o campo psiquiátrico, esse campo caracterizado pelo refinamento do detalhe diagnóstico. O tema é levar a pensar a chamada bipolaridade, muitas vezes pode ser propiciada pelo próprio medicamento. Então, segundo aqui fala, a mania é o estado de êxtase, né, onde o indivíduo extrapola o limite da euforia. E muitas vezes muita gente confunde com bipolaridade. Não tem nada a ver. Bipolaridade, o indivíduo tem uma mania também, mas tem a tristeza. Ele não fica só na mania, né? Ele tem 6 meses de mania e 6 meses de tristeza. Então, a bipolaridade não quer dizer que todos nós somos bipolar, né? E muita gente usa isso, fulano é bipolar. Mas bipolaridade não quer dizer que todo mundo é bipolar. Nós temos os momentos de tristeza e alegria, mas só que
eles são passageiras, não é igual na mania, onde fica 6 meses de mania e 6 meses de tristeza. Então a mania é o estado eufórico do ser humano.